Obra de recuperação da vicinal entre Barrinha e Pradópolis segue a passos lentos. O desvio na terra causa transtorno e insegurança para os motoristas que cobram mais agilidade das autoridades. A estrada vicinal sai de Amédio Salé está bloqueada desde agosto do ano passado para a recuperação de 4,5 km de asfalto. A pavimentação antiga está sendo retirada para receber uma nova. Investimento do Estado de mais de 7 milhões de reais. Em meio ano de obra, pouco avançou e o prazo de conclusão está se aproximando. Eu acho isso um absurdo. Se a gente for toda a rodovia que for feita ter que parar dos dois lados, compromete duas cidades diretamente falando, mas é toda uma região. Eu acho que isso aí tem que ser melhor planejado, melhor elaborado, porque do jeito que está insustentável essa situação. E a gente está sendo muito cobrado por se tratar de uma obra do Estado, porém se trata de um pedaço dentro da nossa cidade. E a gente não tem condições nenhuma de impor alguma coisa, a gente simplesmente é cobrado e a gente não vê a hora que o DR ou a empresa resolva esse problema. Preocupação para quem mora em Barrinha e Pradópolis e depende do trecho interditado para trabalhar todos os dias. Tá demorando demais. É uma pouca vergonha isso aqui, velho. Vai aposentar isso aqui, não vai terminar nunca. E a gente necessita dessa estrada, dessa rodovia. A gente precisa dela. É para a usina, para quem vai aqui para Pradópolis. A gente necessita, isso aqui é fundamental. Eu não sei o que leva os povos a enrolar tanto isso aqui, cara. Para chegar em Pradópolis, tem um desvio na terra entre Canavial de 5 quilômetros a mais. Quem é de Barrinha, por exemplo, e trabalha lá, anda diariamente 10 quilômetros no total, ida e volta. Além do tempo, tem o gasto e principalmente a insegurança. Tá horrível aqui pra gente, viu? Tá tendo que desviar longe, aí estrada de chão, o dia que chove, ninguém passa, encalha, caminhão, carro. Tá complicado. O custo está sendo muito grande, quebra de veículos, o tempo que a nossa população gasta para percorrer essa vicinal está muito grande, a insegurança da nossa população, os riscos de acidente está muito grande e o consumo da nossa população aumentou em termos de desgasto, né? E hoje eles estão praticamente pagando para trabalhar. Os moradores que passam pela vicinal gravaram vídeos mostrando o transtorno que enfrentam. Quando o tempo está seco, é poeirão. Quando chove, lama. E à noite, pior ainda. Tô tentando passar aqui agora no primeiro... Tá difícil, ó. Meu pai do céu, gente. Olha, tô até tremendo. Infelizmente, gente. Infelizmente. Sinalização insuficiente e falta de acostamento, tanto do lado de Barrinha quanto de Pradópolis, deixam um trecho ainda mais perigoso. Questão de insegurança, porque tem que praticamente parar o veículo, tem que passar pelo meio do canavial. Então, assim, principalmente no grupo que a gente está, que tem bastante pessoas do setor da educação, professores, a gente vê que estão correndo risco. Recebemos várias denúncias que não está tendo acostamento e o acostamento está ficando muito alto, colocando em risco os condutores que passam nessa vicinal. Há algo que possa ser feito pelo Executivo, Legislativo? Infelizmente não tem como, por quê? Porque é uma obra do governo do estado e o planejamento é do Departamento de Estradas e Rodagens. Mas a gente sempre cobrou mais máquinas e mais trabalhadores para ter um tempo mais ágil e entregar essa vicinal para a nossa população que depende dessa vicinal. Gislene Lopes, de Barrinha, para o Jornal da Clube. O Departamento de Estrada e Rodagem informou que a empresa responsável busca finalizar o trabalho no menor prazo possível e que o cronograma foi afetado pelas fortes chuvas das últimas semanas. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no Núcleo de Jornalismo José Francisco Ramos, engenheiro civil. Zé Francisco, nós sabemos que a obra está dentro do prazo, mas se continuar lenta como está, aí sim ela não deve ser concluída dentro dessa data prevista. Com isso, os transtornos para os motoristas só aumentam, conforme nós vimos aí na reportagem. Essa intervenção ou intervenções em rodovias da nossa macro-região tem dado o que falar e aí é um baita de um problema para todo mundo, né? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, como você bem retratou, existe isso de forma reiterada na nossa região, ou seja, uma total falta de planejamento, estratégia e deságua literalmente na época das chuvas.
Ou seja, se existisse esse planejamento, essa organização, nós não teríamos repetidos casos. É mais ou menos fazendo uma analogia, como se você estivesse tratando a terra ou as vias como sendo o corpo humano. Ou seja, não adianta você ir procurar um médico na hora que você está num estado terminal. Você tem que fazer no período certo, com planejamento, com todas as coisas que preconizam uma boa obra sendo feita. A palavra de ordem, então, é prevenção periódica. Se tivesse, poderia evitar todos esses problemas que nós temos visto aí nas nossas rodovias. Como deveria acontecer e responsabilidade de quem? Então, infelizmente, a prevenção, ela não dá visibilidade política. Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que constatar na nossa sociedade. Ou seja, se tivesse todo um trabalho no planejamento, eu vejo quantidades enormes de programas do governo de recuperação de estradas vicinais e rurais. Mas sempre o cronograma é ajustado para a época que não deve se fazer obra, ou seja, no período chuvoso, onde a qualidade realmente é complicada, porque você tem muitas interrupções. E, infelizmente, se repete ano após ano a mesma estratégia. E essas obras em andamento, muitas delas demoradas, elas envolvem também a falta de segurança, sinalização insuficiente, isso pode até gerar acidentes. Aí sobra para os motoristas que precisam redobrar a atenção. Uma coisa que é muito até triste de se analisar é que o recurso para fazer essas obras ela é proveniente do cidadão. Ou seja, ele que paga essa obra e ele é o mais prejudicado. E discordo um pouco dos políticos que falaram que eles não podem fazer por ser uma obra do DR. Sim, eles têm total obrigação de cobrar a celeridade da obra, a qualidade da obra. Eles são responsáveis, eles são representantes do povo, eles devem cobrar sim, porque uma obra nesse valor, 4,5 km para ser feito, demorar o tanto, alguma coisa está sendo negligenciada. José Francisco Ramos, engenheiro civil, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço e até a próxima. Boa tarde.